Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos para o Você em Foco de hoje. E nós vamos começar aí, já que todo mundo busca produtividade, já que todo mundo busca, eu quero foco, o que é importante? É importante o dizer não. Então, por isso, o tema de hoje é por que temos tanto medo em dizer não? Aqui eu não vou falar de formas para dizer não, de formas para que você se sinta mais confortável em dizer não. Não vou falar isso, mas isso será abordado no Você em Foco da semana que vem. Então já fica o convite para que vocês estejam comigo no Você em Foco da semana que vem. Mas hoje a gente vai realmente abordar o porquê. Por que a gente tem tanto medo de dizer não? E é curioso, porque se a gente for parar para pensar, as crianças, os bebês, qual é a primeira palavra que eles aprendem? Né? Qual é a primeira palavra que eles entendem ali o valor? O não. Né? O bebê, ele aprende a falar não e entende a falar não antes de várias outras palavras. E o que acontece no decorrer do tempo? Gente, o que acontece no decorrer do tempo que a gente perde essa habilidade ou perde essa coragem? E é isso que eu quero que vocês reflitam. É importante para que você aprenda a dizer não, é muito importante que você reflita, que você pare e observe, né? E aí? Né? O que me faz ter tanto esse medo? É muito importante começar a conhecer isso, porque isso eu chamo de crenças limitantes. E essas crenças limitantes, elas são programações que ficam na nossa mente e direcionam o nosso comportamento. Então é importante que você perceba para a partir daí comece a realmente conseguir definir, conseguir conscientemente dizer o seu não em prol e dizer o sim, né? Porque eu digo assim, se você não diz não, se você nunca diz não, o seu sim perde o valor, né? Então, quando você diz não, você automaticamente está dizendo sim ali em prol dos seus objetivos, dos seus sonhos, da sua família, do seu descanso, do seu trabalho, né? Depende das circunstâncias. Mas o dizer não é muito importante também para que o seu sim tenha valor. Então vamos lá agora, direto ao ponto, porque essa live é uma live rapidinha mesmo, é uma live aí para você parar, ter um descanso na sua rotina e trazer algumas reflexões. O que está por trás desse bloqueio em dizer não? Primeiro motivo, somos pessoas boas, né? A maioria das pessoas são pessoas boas, então assim, a gente quer ajudar, né? Então as pessoas às vezes interpretam, e aí eu quero, já fazendo aqui uma analogia com as 5 linguagens do amor, eu quero que você pare e reflita. Qual é a sua linguagem do amor? O que é isso, Carol? Como que eu reconheço que sou amada? Ou como que eu demonstro amor? Porque de repente, se a sua linguagem do amor é atos de serviço, é fazer pelo outro, talvez aí esteja a explicação por você ter tanta dificuldade em dizer não. Somos seres humanos, a gente busca pertencimento, a gente busca cooperar, a gente busca ajudar. Este pode ser um dos motivos, né? Você manifesta ali o seu amor através do sim, 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 fazendo tudo para as pessoas, mas que na verdade a gente sabe que não é tão positivo assim. Então o primeiro deles é esse. Segundo motivo, medo de ser grosseiro. E a gente teve alguma educação que trouxe isso, essa ideia de que o não é grosseiro. E é muito comum. Eu mesma posso citar um exemplo pessoal, um exemplo meu, do meu dia a dia. Meu filho esses dias recebeu uma ligação de um coleguinha. E aí o coleguinha era um pouco mais velho e chamou ele para descer para brincar. E aí eu falei, filho, você quer? E aí o Pedro falou, não. Aí na hora, eu quero sim, filho. E ele, não quero, mamãe. Aí eu fiquei assim, aí ele, deixa eu falar com ele. Aí eu passei no interfone, imaginando que ele fosse falar assim, já vou descer, daqui a pouco eu desço, né? Eu ainda fiz esse meio de campo, falei, filho, daqui a pouco você desce, daqui a pouco você vai. E aí ele ouviu, o coleguinha ali, aham. Aí ele, não quero. E desligou. E aí na hora, eu pensei em dar uma lição de moral. Poxa, filho, você podia ter falado, Pedro, que você vai daqui a pouco. Ou, Pedro, não precisava ter respondido assim. Só que eu parei, pensei e falei, gente, é a vontade dele, ele não tá com vontade de descer agora, né? Então você tem que também refletir o que tá por trás. Será que é a sua educação? Será que você entendeu que o não é algo grosseiro? Será que você foi educado e criou uma crença de que dizer não é ser mal educado? Outro motivo, evitar conflitos. Muitas pessoas percebem, muitas pessoas entendem o não como conflito, né? Elas entendem, e aí eu chamo a atenção. Sabe o que é muito importante? Para que você comece a dizer o seu não, para que você aprenda, é muito
muito importante que você pare, que você comece a olhar de outra forma para o não recebido. Sabe? Porque da mesma forma que você interpreta o não recebido, você vai entender que o seu não será interpretado. E aí isso causa uma outra dificuldade em você. Então aqui quando eu falo medo de conflito, pode ser porque em algum momento você recebeu um não, ou você quando recebe um não, você fique ali, sei lá, com raiva, você guarde alguma mágoa, você interprete como um conflito. Então, se você faz isso com o outro, a tendência é que você imagine que o outro faça isso com você. O fato de você dizer ou não, né, a palavra não, negar, ali aquela pessoa não quer dizer que você vá evitar conflitos. Pelo contrário, pense que você pode estar assumindo ali um risco de um conflito muito maior lá na frente. Aqui eu vou falar, acho que quase 10 motivos. Então eu quero que você já vai aí trazendo, igual eu falei, viajando mesmo para a sua vida, para o que passou e para as coisas que você já imagina que você vai viver, para aquilo que você já consegue prever que você precisará dizer um não lá na frente. Para mais um, excesso de valorização, por incrível que pareça. O não está ligado, aqui eu vou falar os dois juntos, a dificuldade de dizer não está tanto ligado com a baixa autoestima, que a pessoa não se valoriza, como também com aquele excesso de valorização. O que é excesso de valorização, Carol? Aquela pessoa que tem na cabeça que ela é a bam, né? Falta humildade mesmo para essa pessoa. Essa pessoa, por incrível que pareça, ela não consegue dizer não porque falta humildade, porque ela quer ser sempre a número 1. Ela quer ser a insubstituível. Ela tem ali no fundo um medo de que passe para outra pessoa aquela função, aquela tarefa. Então ela tem medo de ser substituída, tem medo que outra pessoa ocupe o lugar dela. Ela quer ser a super poderosa, ela quer ser ali aquela pessoa que domina, que controla tudo. Então ela tem medo de ser controlada, de perder o poder. Então tem esse lado da supervalorização e tem um lado, realmente o oposto, da baixa autoestima. Daquela pessoa que tem medo da rejeição, de ser rejeitada, de não ser aceita, e aí acaba dizendo sim para todo mundo. Não, ele traz uma certa valorização, né? Se você diz sempre sim, o que acontece? No momento que você diz não, é como se a pessoa ficasse acostumada, né? E no momento que você diz não, aí você tá se desvalorizando mais ainda. E mais, aquela pessoa que talvez diz não várias vezes, e porque disse um sim, talvez fique mais valorizado que você. E eu disse talvez, mas é quase que com certeza. Quase que com certeza aquela pessoa vai ficar mais valorizada. Porque os outros vão entender que aquele tempo daquela pessoa tem valor, né? Aquele tempo tem valor, então quando ela disse sim, olha, então é porque eu sou importante. Então tem esses dois lados da moeda. A pessoa que se acha demais e não consegue dizer não por causa disso, ela quer ser sempre a número 1, sempre a preferida, estar sempre com todo mundo, dar conta de tudo, fazer tudo, não quer ser substituída. E tem aquela pessoa que tem uma autoestima lá embaixo, né? Aquela pessoa que realmente não consegue se posicionar, pensa que dessa forma ela irá ser aceita, que vai ter uma valorização e acaba, na verdade, tendo o efeito contrário. Mais um motivo que a pessoa não consegue dizer não. Talvez você não consiga dizer não porque você não sabe exatamente o que você quer. Você sabe o que você quer? Por quê? Por que eu tô falando isso? Se você tem, por exemplo, um planejamento, se você tem um objetivo, se você tem algo que você deseja, algo que você tá visualizando e tá lutando por isso lá na frente, dificilmente você vai ceder por pouca coisa, né? E quando eu falei aqui, um dos primeiros que eu falei, que é a questão do ajudar, né? A questão do dizer não, porque eu quero ajudar todo mundo, porque eu quero cooperar com todo mundo. Quando eu trouxe isso, eu quero que você entenda que não estou dizendo para você dizer não o tempo inteiro. Claro que não, né? Não estou dizendo para isso. É claro que você vai poder socorrer, é claro que você vai poder ajudar. Isso não pode ser tóxico. Então, quando eu digo aqui, que você não sabe o que quer, que você não tem o seu objetivo lá na frente, não é que você precisa dizer não o tempo todo. Em alguns momentos, você pode sim socorrer, você pode sim ajudar, mas isso não vai acontecer no seu dia a dia. Isso não vai te tirar do rumo ali no seu dia a dia. Então, um outro motivo pode ser esse. Mais um. Esse é muito comum também. As pessoas têm medo de perder oportunidade. Então, elas pensam, poxa, se eu disser não, pode ser que essa pessoa não me convide de novo, né? Se eu disser não, pode ser que eu não tenha essa oportunidade de trabalho de novo. Se eu disser não, pode ser... Enfim,
Passa 1000 coisas ali no sentido de que essa oportunidade não vai acontecer de novo. E eu vou te dizer, vai. Vai sim. Na maioria das vezes a oportunidade acontece e às vezes até melhor. Porque o seu não te tornou ali, de certa forma, mais valorizado. Então, na maioria das vezes, olha, não precisa perder a oportunidade, não precisa achar que você está perdendo a oportunidade, não precisa ter medo de perder, porque as oportunidades vêm e vão. Mas aí, voltando, igual eu falei no primeiro, a questão do ajudar, né, do querer ajudar, aqui é a mesma coisa. Lógico que se você disser não o tempo todo, talvez a oportunidade não volte, mas é importante sim dizer não, até para que o seu sim, como eu disse, tenha valor, até para que o seu sim venha no momento certo. Mas um motivo pelo qual as pessoas não conseguem dizer não. Esse parece bobo, mas assim, é pura verdade. E vai junto com aquele exemplo que eu dei ali do meu filho falando com um amiguinho no interfone. As pessoas não foram ensinadas a dizer não. Não foram. Na maioria das vezes elas não foram ensinadas. Então assim, onde que isso é comum, Carol? Isso é comum em família que tinham pais muito autoritários. Então você tinha que aceitar tudo, você tinha que submeter a tudo. Isso é comum, talvez em irmãos, em que algum irmão ali, diferença de idade muito próxima ali, algum irmão assumia a frente, né? Algum irmão tomava as decisões e aí o outro ficava como passivo, né? Ficava ali, como se diz, aceitando as decisões, deixando a vida me levar, fazendo ali o que tivesse que ser feito. Então, esse tipo de circunstância, se você veio de uma educação dessa forma, ou se hoje você vive, talvez numa empresa, né? Eu tenho uma cliente que ela fala, poxa, lá onde eu trabalho é tudo muito rígido, tem uma hierarquia. Então, talvez isso te cause essa limitação, esse bloqueio em dizer não. E aí cabe a você começar a perceber isso e fazer um esforço de se posicionar. Como eu falei, gente, o dizer não começa mesmo quando você começa a olhar o não da outra pessoa de outra forma. Então esse é um primeiro passo. É claro que você tem que identificar, e é importante esse trabalho de identificar o que te bloqueia, o que te limita, mas comece também aceitando melhor o não das pessoas que estão à sua volta, porque isso vai fazer total diferença. Mais um, se não me engano é o penúltimo, mas é muito importante. Ele veio para o final, mas é muito importante. As pessoas não têm coragem de assumir os seus resultados, de assumir a própria vida. O que eu quero dizer com isso? É a autorresponsabilidade mesmo. Eu volto nesse conceito principal, primordial aqui do coaching. A pessoa vai fazendo tudo pelo outro para se enganar e para ter justificativa, se algo der errado ou se a vida dela não estiver da forma como ela gostaria, para ela chegar e falar assim, mas é porque também eu vivi pelo fulano, eu vivi pelo ciclano, eu fiz para isso. Ela quer, essa pessoa realmente falta coragem de enxergar, de assumir, de querer viver a própria vida, de querer construir os próprios resultados. Ela diz sim para todo mundo, como se ela pudesse transferir a culpa, transferir a responsabilidade da vida dela. Então minha vida tá mais ou menos, meu relacionamento tá mais ou menos, meu trabalho tá mais ou menos, por quê? Por causa de A, B, C e D. Então é como se aquela pessoa, ela não tivesse mesmo a coragem de assumir os seus resultados. Será que você é assim? Será que você diz sim para os outros, para chegar no final e falar assim, olha, eu não estudei, eu não cumpri com o meu cronograma de estudo, por exemplo, ali do meu concurso, porque eu fiz isso para minha mãe, para o meu pai, para fulano? Será que você é desse jeito? Né? Que você usa disso como desculpa? Eu não estou com meu marido porque eu tive muitas demandas do trabalho e tudo. Será que você não está usando o seu trabalho como desculpa? Né? Para não ter que encarar a realidade do seu relacionamento? Então reflita, essa pra mim assim faz muito sentido porque se encaixa na maioria das pessoas, essa falta de coragem de assumir os próprios resultados, né? Você quer empurrar pra todo mundo ali e deixar, transferir a culpa e viver ali bem, que na verdade não é bem, né? A gente sabe que no fundo isso incomoda demais. Semana que vem eu vou falar de algumas formas para dizer não. É claro que, eu já adianto, o dizer não precisa de forma. Você pode simplesmente dizer não. Mas eu entendo que, culturalmente, aqui isso gera ali um desconforto.
Então, por causa disso, eu vou trazer algumas formas para que você se sinta mais confortável, tá bom? Então, eu espero vocês. Muito obrigada a todos, adorei. É muito bom ter vocês aqui comigo.